Então vamos lá. Aqui tem algumas questões relacionadas ao assunto do débito cardíaco. Então essa questão aqui, ela foi uma questão de 2023, concurso da Banca Metrocapital da Prefeitura de Nova Odessa para fisioterapeuta. A gente tem discutido sobre débito cardíaco, volume sistólico, frequência cardíaca, né? Então essa questão aqui, vamos analisar primeiro ela aqui. Fulano de tal, 35 anos, apresentou sintomas de aperto no peito após uma corrida matinal. Ao ser atendido pelo serviço de saúde, após uma avaliação, suspeitou-se do diagnóstico de aumento do débito cardíaco, sendo necessário calcular a entrada e saída do sangue do coração. O paciente apresenta 125 batimentos por minuto de frequência e o volume sistólico de 70 ml desse sangue. O débito desse paciente seria, então aqui é uma questão bem direta, né? Vale lembrar que o débito cardíaco ele vai ser a frequência cardíaca pelo volume sistólico, não importando a ordem. E aqui a gente tem os dados diretos, né? A frequência cardíaca é de 125 e o volume sistólico de 70. Aqui está dando em ml, e aí se você fizer o cálculo aqui, você terá o débito cardíaco, né? Multiplicando 125 por 70, dá igual a 8.750 ml, ou 8,75 litros por minuto, né? Caso esteja em litros, nesse caso aqui está em ml. Então letra A, 5.600 ml a cada minuto, classificado como débito normal, não. 4.750 não, 8.350 não, 8.750 ml, né? Então seria letra D. Classificado como débito cardíaco aumentado. Então no repouso, né, o normal ali é que seja em torno de 4, 4,5 até 6, 6,5 no máximo. No repouso é considerado normal. Então aqui está próximo de 9 litros, aqui está um volume aumentado de débito cardíaco. Então seria a letra D aqui, nossa resposta. Essa questão 2 aqui, ela tem relação também com o débito cardíaco. Isso aqui foi Banco Universidade de Blumenau, Santa Catarina, 2023. Prefeitura de Schroeder, sei falar esse nome. Então vamos lá, durante o exercício físico, o sistema cardiovascular sofre algumas adaptações para atender a demanda energética. Vale lembrar que o débito cardíaco, ele tem o objetivo de ejetar sangue ao corpo de acordo com a necessidade do corpo. O exercício físico, ele aumenta a demanda energética, ou seja, você passa a consumir mais energia precisando de mais débito. Ao encontro disso, é correto que se afirma em: durante o exercício, o débito cardíaco diminui devido à diminuição do volume sistólico. Não, né? Ele vai aumentar tanto a frequência cardíaca quanto o volume sistólico ele tende a aumentar para poder aumentar o débito, né? Eles são diretamente proporcionais. O débito cardíaco aumenta devido ao aumento do volume de ejeção e da frequência cardíaca. Essa aqui seria a nossa resposta. O débito permanece inalterado, não. Os batimentos aumentam, né? O cronotropismo e o inotropismo, que é a contratilidade, ou seja, a ejeção de sangue também vai aumentar para aumentar o débito. A frequência cardíaca diminui, não. O volume sistólico permanece inalterado, também não. Esse aqui também foi uma questão bem direta, né? O débito cardíaco ele tende a aumentar durante o exercício físico, pelo menos é o esperado, né? Em condições normais. E a frequência cardíaca também. Vamos ver. Essa questão 3 fala de pressão arterial. Essa questão 4 aqui, selecionei a 4 também. Banca Objetiva Concurso, São Paulo, residência em fisioterapia, Hospital Dr. Mário Gatti. De acordo com os princípios básicos da função circulatória, é correto afirmar que... Vamos lá. Então aqui é de conceito, né? Não é para calcular, é para interpretar aqui. O sangue que flui para cada tecido do corpo é controlado de acordo com as necessidades do tecido. Opa, parece que a gente já tem uma resposta. O débito cardíaco é a soma apenas de fluxo sanguíneo pulmonar. Não, tá? Ele é o fluxo sanguíneo tanto pulmonar quanto da circulação sistêmica, ele é dos dois lados, direita e esquerda. A pressão arterial normalmente é controlada por meio do fluxo sanguíneo local ou do controle do débito cardíaco. A pressão arterial normalmente é controlada por meio do fluxo sanguíneo local, não, tá? Mas pelo débito cardíaco sim, que é o volume. Então ela é controlada pelo débito cardíaco e pela resistência vascular. O sistema circulatório conta com amplo sistema de controle da pressão pulmonar. Na verdade ele conta com um amplo sistema de controle da pressão sistêmica, né? A pressão pulmonar é a pressão menor. Essa letra aqui seria a nossa resposta mais adequada, tá? Questão 5, fisiologia normal. Não, estamos falando do normal, né? Do débito cardíaco normal. Vamos ver isso aqui. Instituto Verbena
cargo para fisioterapeuta, Universidade Federal de Goiás, a banca, né? A instituição, na verdade. A frequência cardíaca e a pressão arterial são variáveis envolvidas na avaliação cardiológica, responsáveis pelo ajuste do débito cardíaco. Na verdade, a pressão arterial ela é uma consequência do débito, né? Mas tudo bem. O qual é representado pela seguinte forma. Aqui, ele está se referindo ao débito, né? O qual é representado pela seguinte forma. Quem é representado pela seguinte forma aqui, ele se refere ao débito. Quais são as variáveis que influenciam no débito? Frequência e pressão, tá? A divisão da frequência cardíaca pelo volume sistólico, ou seja, débito cardíaco é igual a frequência cardíaca dividido pelo volume sistólico, não, né? Ele seria a multiplicação. A divisão da frequência cardíaca pelo volume sistólico do ventrículo direito aqui, né, pelo que eu entendi, também não. Produto da frequência cardíaca pelo volume sistólico, ou seja, o débito cardíaco é um produto da frequência cardíaca pelo volume sistólico, né? Então essa aqui seria a nossa resposta. Aqui ele misturou pressão arterial na pergunta, mas a resposta não teve nada a ver aqui, tá? Porque a pressão arterial, na verdade, ela é um produto do débito cardíaco, que é o volume, pela resistência vascular periférica, tá? E não o contrário. Então, o débito cardíaco ele passa a influenciar na pressão, bem como a resistência vascular periférica, que esse não foi o tópico, né, discutido no vídeo anterior. Então, a nossa resposta seria a letra C. Vamos conferir aqui, tá certo. E a gente tem mais um aqui, a questão 8. Eu não falei sobre o mecanismo de Frank-Starling, né? Então, vamos ficar aqui apenas com o que foi debatido. Marque abaixo a alternativa que dá o correto valor do débito cardíaco do paciente, sabendo que esse paciente possui uma saturação 95%, frequência cardíaca de base, né? Aquela frequência cardíaca controlada pelo nódo sinoatrial ali quando tu está em repouso, 70 batimentos, volume sistólico de 50 e a pressão de 170 por 80, né? Pressão arterial basal, possivelmente está se referindo à pressão arterial sistêmica aí. Então aqui a pressão e a saturação não vão influenciar aqui no débito. O que vai influenciar são as batidas de coração, a frequência e o volume sistólico, né? Então o débito cardíaco é igual a frequência cardíaca de 70 vezes 50 do volume sistólico, né? Isso aqui dá 3.500 ml ou mililitros, tá? Ou 3,5 litros por minuto. Daria um valor até reduzido, né? O coração está batendo uma quantidade boa, porém está injetando um volume de sangue relativamente pequeno. Se for um indivíduo, né, uma mulher pequena, magra, que esteja em repouso, dormindo, por exemplo, esse valor ainda estaria normal. Tá? Mas para um indivíduo acordado, um homem adulto, esse valor estaria um pouco abaixo do valor esperado. 3.500 ml, essa seria a nossa resposta. Sim, esse aqui foi da Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, cargo fisioterapeuta, Prefeitura de Porã do Oeste.